Enfim, no bid, Gabriel Baralhas já pode estrear na próxima quinta-feira contra a equipe do Ipiranga de Erechim. E no vídeo de hoje vou te trazer as últimas novidades sobre esse jogo e sobre um desfalque que o Internacional terá de última hora e quem que vai entrar no lugar desse desfalque. Além disso, também eu quero te trazer informações sobre Caio Jorge, atacante da Juventus, que eu já tinha começado a te trazer algumas bastidores ainda no vídeo de ontem à tarde, mas no vídeo de hoje eu quero te trazer mais detalhes e quero te falar, inclusive, que o Inter já deve iniciar tratativas nesta semana para tentar contratar o jogador que atua na Juventus. E também vou te falar sobre Charles Arangues. Absolutamente devemos ter o fim da novela Charles Arangues, praticamente porque o Internacional não tem interesse mais no jogador. E no vídeo de hoje vou te explicar mais ainda sobre esta situação. Então, só antes de começar esse vídeo, com novas informações do Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, colorados e coloradas, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou te atualizar com as últimas informações aqui do Internacional. Então, só antes de começar, eu peço para tu dar aquela força aqui nesse canal, que é deixar o teu gostei, deixar teu like, te inscrever nesse canal se tu ainda não chegou aqui pela primeira vez, ou se tu assiste os vídeos porém tu ainda não se inscreveu, e além disso também não esquece de ativar o sininho de notificações para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre ficar notificado. E além disso também quero te falar aqui do Ativo Ultra, o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos então iniciar aqui com as informações por parte do Internacional. Quero começar aqui trazendo um giro de notícias sobre o Internacional. Quero te falar que o Alisson, meio-campista que estava no Internacional, foi emprestado para o Estoril da Praia de Portugal. Inclusive já foi anunciado como novo reforço da equipe portuguesa. Ele deve integrar a equipe sub-23 do lado de Portugal. Além disso, Mikael, jogador que já rescindiu o contrato com o Internacional, deve ser novo reforço do América Mineiro. A equipe mineira deve contratar o jogador para tentar recuperar o atleta. Além disso, também foi publicado no BID, boletim informativo da CBF, a renovação de contrato do atacante Enzo Costa, filho do Fernandão, juntamente com o Internacional. Um novo contrato é válido agora até final de 2024. E além disso, o Internacional também teve publicado no BID, boletim informativo da CBF, o Gabriel Baralhas, que já tinha no dia de ontem assinado a sua rescisão de contrato com o Atlético Goianiense, e no dia de hoje ele já está no BID e pode estrear no jogo da próxima quinta-feira contra o Ipiranga de Erechim. Nesta quarta-feira, a gente ainda espera que o John, goleiro que veio do Santos, esteja no BID também já para poder pelo menos ficar no banco de reservas, tá bom? E falando exatamente sobre o Gabriel Baralhas, o Internacional que para esse jogo contra a equipe do Ipiranga, amanhã às 4h30 da tarde, deve ter um desfalque. O Johnny segue com bolhas no pé e não deve ser relacionado para essa partida. Ou, por exemplo, a tendência é que ele não seja relacionado. Com isso, Matheus Dias deve jogar ao lado de Depena neste jogo contra a equipe do Ipiranga. O Gabriel Baralhas, a tendência é que inicie no banco de reservas. Com isso, a tendência de escalação que eu posso passar para vocês deve ter Kehler no gol, Fabrício Bustos na lateral direita, a zaga com Vitão, Rodrigo Moledo e na lateral esquerda o René, o meio de campo com Matheus Dias ao lado de Carlos Depena, mais à frente o Alan Patrick no meio, o Wanderson de um lado, o Maurício do outro e o Alexandre Alemão, na verdade, ou o Pedro Henrique, a tendência é que o Pedro Henrique atue como uma referência no ataque do Mano Menezes, com o alemão começando no banco de reservas e a novidade também no banco que deve ser o Gabriel Baralhas, tá bom? Então, passando esse giro de notícias, a partir de agora, quero te falar agora sim sobre as negociações por parte do Internacional. Eu quero começar aqui falando sobre o Caio Jorge, tá? O Caio Jorge é um atacante da Juventus, de apenas 23 anos, foi finalista da Libertadores em 2019 com o Santos, foi levado para a Itália de maneira gratuita, em função que o contrato com o Santos tinha terminado, e é um jogador que acabou
tendo apenas 12 jogos porque teve uma lesão de ligamento por lá e tá tentando recuperar o seu futebol por lá, tá? A Juventus estava ali com uma possibilidade de emprestar esse jogador para algum clube da Europa, ali algum clube da segunda divisão italiana, da primeira divisão, mas acabou não chegando nenhuma proposta por este jogador. E com isso, o Internacional estava observando essa situação e como hoje já fechou a janela de transferências, nenhum clube mais da Europa pode fazer novas contratações, o Internacional vai tentar iniciar, né, e a tendência é que o Inter inclusive já inicie tratativas com a Juventus para tentar o empréstimo com opção de compra desse jogador. O Caio Jorge, tá, vale ressaltar que ele não chegaria para ser aquele centroavante para resolver os problemas do Internacional. O Caio Jorge chegaria para, digamos, ser o reserva desse centroavante mais pica, se assim que a gente pode dizer, né, centroavante mais bala que o Inter está tentando, tá bom? Então, a ideia é trazer o Caio Jorge para ser uma alternativa no banco de reservas, porque o Inter não acredita no Caio Jorge para ser aquele cara para resolver os problemas. Por quê? Porque ele teve uma séria lesão de joelho, né? E o Inter não gostaria de novamente ter que contar, né? O Inter já teve, por exemplo, o Wesley Moraes, também teve uma grave lesão, então o Inter não gostaria de apostar novamente, né? O Inter quer uma realidade, não uma aposta, tá bom? Mas a negociação, vale ressaltar que é extremamente complicado, porque o jogador não gostaria de, nesse momento, retornar ao futebol brasileiro. Ele tá tentando se recuperar lá na Juventus, inclusive começaria a ter alguma possibilidade de ser relacionado a alguns jogos, então ele tá tentando se recuperar por lá. Então é uma negociação extremamente difícil, apesar da Juventus querer emprestar o jogador, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te falar sobre Charles Arangues, meio-campista de 33 anos de idade do Bayer Leverkusen, que tem contrato até metade do ano, já pode assinar um pré-contrato e sair de maneira gratuita. O Inter teve uma reunião com o André Curi, que é o empresário do Arangues aqui no Brasil, estaria agenciado pelo Fernando Felicevich, que é um empresário chileno, mas aqui no Brasil quem representa o Arangues, né, é o André Curi, tá bom? E o André Curi teve ali uma reunião com a direção do Internacional, colocou uns valores na mesa e a direção praticamente já descartou essa negociação. Por quê? Por alguns motivos. A idade, 33 anos, o histórico de lesões e também o fato do Mano Menezes não estar muito entusiasmado com esse reforço, porque o Arangues não chegaria para ser titular, porque a gente já tem o Baralhas, o Depena, o Johnny, Matheus Dias, né, o próprio Maurício, tem uma série de atletas já dentro do elenco do Internacional que fazem a função do Arangues, né, hoje. Ou joga o Arangues ou joga o Depena, muito difícil jogar os dois juntos, e hoje o Depena tá jogando uma enormidade de bola, então por isso que a direção do Inter não deve contratar o jogador, tá bom? O Arangues tem negociações com o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, mas uma informação que veio lá da Alemanha é que a tendência é que o Arangues cumpra contrato com o Bayer Leverkusen, ou seja, ele fica até junho deste ano e depois sim ele fica livre no mercado e aí possa fechar com qualquer clube do Brasil ou do mundo. Lembrando que em julho é a janela mais forte não só da Europa, mas também aqui de alguns países da América Latina, como Chile, Argentina, e caso ele não consiga nada aqui no Brasil, vai ter que ir por esses países alternativos, né, ou até não alternativos, que é agora como a Argentina, né, é uma grande campeonato, né, então ele vai olhar e observar alguns mercados, mas hoje no Internacional muito pequena a possibilidade de ele vir, em função do técnico Mano Menezes não ter gostado muito dessa possibilidade de trazer o chileno. E tu, gostaria da possibilidade de trazer Arangues, de trazer Caio Jorge? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Volto logo mais então com novas informações, não esquece de deixar o teu gostei, se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Não esquece, primeiro link na descrição, o Ativo Ultra, o melhor estimulante para você que até a melhora na performance entre quatro paredes. Volto logo mais com as informações, grande abraço, valeu, falou e fui!